Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда. Olá, nós começamos esse webinar de domingo, como sempre, com o Dr. Michael Leitman. Semyon, em parte, a sabedoria da Kabbalah e o tema de hoje, quais são as raízes espirituais do calendário? E nós podemos falar um pouco também sobre o Ano Novo, que disse um cabalista sobre isso. Dr. Leitman, sim, muito bem, vamos falar sobre o Ano Novo. Esse é um novo começo. Ano, em hebraico, Shana, que chama Lishané, quer dizer... Há aí 4 mudanças em cada ano, ou 4 estações. Há uma que tem que ver com a mudança das fases da Lua. São 4 estações no ano. E tudo está baseado nas 10 Sefirot. E como essas 10 Sefirot se dividem em 4 por 3, são 12, são os 12 meses do ano. E há também uma divisão de 6 Zerampin por 2, 10 por 6, são 60 segundos em cada minuto. E quer dizer, como se dividem os Patsufim? Dia e a noite é o Hassadim e o Rohumah. E, portanto, nós temos 12 meses, quer dizer, 12 meses no dia e na noite, e 12 meses no ano. Em resumo, nós temos os 12 meses e há um ano específico que é de 7º ano, que também é muito importante, e tudo está baseado em como se conectam as fases, com a Lua e com o Sol. E na medida, com respeito ao Sol, não nos dá toda a perspectiva necessária para estabelecer o calendário anual. Quer dizer, o calendário é a nossa existência, o calendário anual. E a Lua por si mesma tampouco pode nos dar todas as características específicas da nossa vida. Não faz de maneira contundente e, portanto, o giro a rotação do planeta Terra nessas 24 horas, de acordo a como está estabelecido na física, está refletido num livro que é Avodat Hashem, que é o trabalho dele. E não é um texto cabalista, senão que está constituído por desenhos e gráficos de astronomia, e para compreendê-lo é difícil. Eu tenho esse livro, e aí se explicam em detalhes todos esses aspectos, e baseando-nos nisso, nós tomamos um calendário cristiano de acordo ao Sol, os muçulmanos de acordo com a Lua, e os judeus, o calendário judaico é de acordo à Lua e ao Sol. Nas 3 linhas, esquerda, direita e o centro. Esquerda o cristianismo, a direita o cristianismo, a esquerda o Islã e no meio o judaísmo. Quer dizer, o calendário judaico é o mais preciso. E está baseado desde a antiga Babilônia, e fazem 2000 anos aproximadamente, e foi investigado, e então, desde então não foi mudada, as festas foram estabelecidas na mesma época, e as datas
Não há possibilidade, como se passa com outras religiões, em que são certa época determinada, dedicado ao nosso não, ele muda durante o ano. São em 2000 anos não houve maiores mudanças? Sim. Há um calendário, por exemplo, em que nós apertamos um botão e já nos aparece qual é o dia. Isso é como hoje nós podemos elucidar qual é a data determinada, mas a essência disso está baseada em 3 linhas, e isso é algo permanente. Há 4 estações, como disse antes. E são 4 cabeças do ano, Rosh Hashanah. É o início do ano, do calendário judaico, esse Rosh Hashanah judaico, e depois Toshbat, Shibat, que é verão, e quer dizer, são diferentes inícios do ano, inícios de certos níveis ou escalas, e isso sucede de acordo às 10 Sefirot. Keter, Hokmah, Binah, Zeranpin, Malhut, e assim se divide tudo. Assim está definida a natureza de acordo à relação com os planetas. Tudo funciona da mesma maneira. O que mais eu posso dizer? É muito bonito o que você disse, Dr. Lightman. Quem sabe isso é demasiado complexo, não está claro? Por certo, há também certos giros, rotações que tem que considerar os dias e as semanas. Por exemplo, nós temos um vaso espiritual, que é Zerampi. E aqui ingressa a luz Binah, que entra nesse vaso e se reveste nele Malhut. E há certos pontos, objetos através dos quais faz despertar Malhut. E se encontram em equivalência com o Malhut. Então a luz chega até o Malhut e isso se chama Mazal, o destino da pessoa. Isso eu escutei pela primeira vez, Dr. Lightman. Não, eu tenho temor de aprofundar nisso. Mas, em geral, nisso se trata. E depois disso, há uma relação especial entre dias e noites e os tempos. O que eu posso fazer no dia, na noite, em uma hora determinada. E eu posso fazer em outro dia, em outra hora. E pode ser que eu tenha o mesmo resultado da mesma ação. Então aqui nós começamos a ver como influi sobre nós a luz divina. E nós, de acordo com a nossa equivalência de Zeranpin e Malhut, cada vez nós temos um novo destino. O que mais pode dizer sobre o céu, que há muitas estrelas, e isto, todas essas configurações astronômicas existem no judaísmo desde sempre. E Cristóvão Colombo utilizou isso para chegar à América, e Newton também, e em suas pesquisas, e isso era conhecido há muito tempo. Astrônomos e astrólogos grandes conheciam esses princípios. Na Babilônia começou a astrologia, a astronomia, a magia, a astronomia, a astrologia antes, a astrologia não comum antes, que são sentidos de tratar de revelar os futuros, senão
a relação entre a Lua e o planeta Terra e a alma de cada pessoa que hora nasceu, e tudo configurado num mapa de sua vida. Se nós soubéssemos tudo isso, começaríamos todo o destino. Conheceríamos totalmente tudo. Teria como vai atuar. Não teríamos que pensar ou imaginar algo acerca de nós, porque tudo se saberia. E esse seria um mapa do destino da pessoa com respeito ao que vocês perguntavam, que estão mencionando, sobre o Ano Novo. Supostamente que há que pensar e relacionar-nos com o Ano Novo como algo importante. E nós diríamos que agora nos encaminhamos a Tu Bishvat, como um novo ano para nós. Com relação egoísta está configurado em 4 níveis: inanimado, vegetal, animado e falante. E no nível inanimado se começa com o Rosh Hashanah, o ano novo judaico, em setembro, que seria o início do ano principal. E logo em Tu Bishvat, que é no mês mais ou menos, por geral na metade de fevereiro, você pode ver aí e revisar quando cai no calendário judaico para 2019. E também há também um novo ano a nível animal e a nível falante também. E a distância entre todos estes é algo especial, mas eu não quero entrar nisso agora. Algumas perguntas? Sim. Se 20 de janeiro vai ser Tu Bishvat, como um nascimento, um novo nascimento da natureza, das árvores, em geral da vegetação. E isso de acordo a um tempo relativo. E que bom que menciona, Boris. A hora não é de acordo do nosso relógio. 24 horas é como o que eu queria mencionar agora. As 4 estações do ano. Ou os 4 anos novos em um ano. Não é que ocorre a cada 4 anos, né? São 4, 4, 4. E que assim está dividido, não? Assim é como há uma definição em que há um dia, noite, e a noite é mais curto ou mais longa, dependendo de se é verão ou inverno. No caso, as 24 horas, como medimos cada hora? Pensamos como uma questão relativa, não é algo permanente. Quer dizer, se nós tomamos 1 hora, digamos aqui temos essa linha. Zakat. E aqui temos a divisão dessa linha. Então são 12 horas, essa é a metade do dia, aí até o final, outras 12 horas. E de acordo ao tempo terreno, o relógio terreno, seriam 20 horas e 4 horas de noite. Como em geral se pode medir a noite, quando há obscuridade e luz. Então, nesse caso, a hora do dia e a hora da noite são diferentes por completo. E então seriam mais parecidos a um relógio do Sol. E aí nós podemos ver, de acordo a essa medida, que não é igual.
E este giro se dá de maneira interessante, como um algoritmo. Então, igual, está organizado com a hora. Em Jerusalém, por exemplo, alguns anciões que medem o tempo de acordo a esta hora relativa, dia e noite, e as horas, em ambos casos, são diferentes. E isso eu diria que é o relógio mais preciso. Há relógios na Suíça que são assim muito caros e cada hora, ao longo, a duração muda e o mesmo entre o dia e a noite. Então, por isso é relativo. E isso tem que ver com Zeramp e Holândia de Atzilut, o mundo de Atzilut, porque quando chega Malhut, que somos nós, isso é que determina tudo. E nós, se soubéssemos com certeza como tudo isso atua, começaríamos a sentir como funciona esse sistema, essa máquina astronômica que existe ao redor de nós, da qual nós existimos, e como isso funciona sobre cada um. E assim nós começaríamos a nos aproximar aos parâmetros internos. Quer dizer, o que significa isso para nós? Ainda mais luz ou menos luz, mais quente ou menos quente? O que significam todos esses aspectos? Se nós vivêssemos de acordo com esse tipo de relógio de medida, nossa vida seria diferente por um lado, e por outro, como toda mecânica funciona na existência, e para que nós necessitamos isso? Porque tem que funcionar sobre nós dessa maneira. Se mudássemos e vivêssemos de acordo a esses parâmetros, como nós sentiríamos a natureza e nós mesmos? Isso é muito interessante. Quer dizer, nós começaríamos a sentir a natureza de acordo com a sua influência sobre nós. O mundo que gira ao redor de nós, o universo e todas as estrelas e planetas. Mas eu creio que vamos revisar esse ponto depois, se acaso, entretanto, falando acerca do calendário, do calendário do ano, o que se passa com isso? E o que é tão especial é como está conformado esse ano. Quer dizer, calendário do Islã de acordo à lua, o cristianismo de acordo ao sol, e como se passa de verão a inverno. E no caso, o calendário judaico, as festas caem em diferentes épocas do ano. E nada mais, isso é como um resumo. Pode fazer perguntas. Samuel, o que é o tempo em espiritualidade e o que é a parte terrenal? Porque até agora não ficou claro isso. Dr. Lightman, aqui nós começamos então a referir-nos às raízes, às consequências, os resultados. E o tempo da espiritualidade não tem que ver com o relógio, como está marcado. Como dizê-lo? É uma ação ou um conjunto de ações dirigidos para mudar certos parâmetros na alma. Quer dizer, se esse parâmetro na alma não muda, então essa mudança no tempo tampouco sentimos. E se muda, então, de acordo ao sucesso de mudanças, se pode falar de tempo. O tempo por si mesmo não existe, senão que se pode medir de acordo com o objeto de referência que muda. E assim se aumenta ou se reduz o tempo. Então, de acordo com como funcionam as mudanças,
O Dr. Light, sim, internamente, se a pessoa não muda, significa que não está vivo. Samuel. E sou nesse mundo, a parte terrena, Dr. Lightman, se mede de acordo com a sua parte corporal. E a vida espiritual depende da sequência de mudanças. A quantidade de mudanças que determinam o tempo. Olha, então, olha, de acordo com como é que se pode interpretar isso? Dr. Lightman, de acordo com se da nossa vida na astronomia, por exemplo, algumas adições que depois de 17 anos ou depois de 50 anos se dão adições. E isso é para poder equilibrar as linhas esquerda e direita e a linha média. E o que é interessante de tudo isso, uma vez a cada 4 anos se adiciona um mês. Depois de 7 anos, é o tempo em que há que parar. As coisas, colheitas, por exemplo, não se pode explorar a terra de acordo com a tradição judaica. Está escrito que não vai ter a fome nessa época, porque durante 6 anos você vai colher, e no 7º ano você pode parar porque você já colheu o suficiente. Então, numa pergunta sobre isso, não, você está abaixo da influência de forças. São leis da natureza, leis cósmicas, então não se preocupe porque você vai ter o suficiente provisão para o seguinte ano. E aí há leis especiais de como não afetar nessa época esse 7º ano nos 4 níveis da natureza: inanimado, vegetal e animal e falante. E também está no jubileu, Dr. Lightman? Sim, jubileu e 50 anos é quando se faz um resumo, uma medida. Eu lhe digo de uma maneira geral. Se eu, por exemplo, comprei uma casa, eu posso dizer que com esse jubileu eu posso receber e restabelecer a base para o que eu vou ter no futuro. E no caso da terra, tem que regressar aos donos originais. O que significa isso? Quando se dividiu a terra, como está escrito na Torá, quando chegamos a esta terra, se dividiu entre todos. Estava escrito a quem pertencia. Há documentos sobre isso. Por isso, depois de viver na terra, depois de 50 anos, ia regressar à terra aos donos originais e depois isso, coisas interessantes foram estabelecidas há 3.000 anos e desde então já tinham sido estabelecidas, e isso é algo conhecido de como tudo estava organizado. E muitas pessoas participaram nessa organização e tudo já deveria estar organizado e determinado. Havia então uma organização social muito interessante. E a implementação dessas leis também se manteria. E isso unicamente em Israel, somente aqui, isso não é relevante para outros países. E quando uma pessoa estabelece e implementa essas leis, significa que as pessoas lhe dão uma importância muito grande para a sua vida e para o seu desenvolvimento espiritual. Samuel, há algo determinado sobre os ramos e as raízes com respeito às festas, Dr. Lightman? Com respeito ao Ano Novo,
Eu não posso dizer mais, porque não é esse mesmo ano novo judaico. Esse é 31 de dezembro e não há uma raiz espiritual como há no calendário judaico. Então nós não podemos dizer que há uma relação. Por outro lado, quando as pessoas se conectam e se o fazem através de boas relações e querem atrair com isso a luz superior, os podem fazer em qualquer época. E não tem que ver com uma época determinada, como uma data definida. Sêmia. Então uma festa pode ser qualquer dia? Sim, quando as pessoas se conectam é que é uma festa. Se pode chamar como tal. Boris. Com respeito ao calendário, a Kabbalah pode ajudar a estabelecer qual é esse mapa do destino ao escrito? Dr. Lightman, o destino está escrito de uma maneira precisa de antemão. Desde o início de nosso caminho, já está o ponto final do nosso caminho. То как-то не крути, я имею в виду не ты, а я имею в виду... Então não importa que sucede, hoje falando de ti como uma parte terrena, senão como a sua alma. E todo esse caminho, os progressos espirituais, se você não vai ouvir desse avanço, poderá chegar até o final, a implementação máxima no ponto vermelho. De uma pessoa, do ponto negro até, digamos, de A a B, do início do desenvolvimento da alma até o ponto B. Depende como vai passar, se vai ser lento ou rápido. Ou se vai cair, se vai descender, ou vai outra vez ascender, ou ao contrário, vai ascender e de um ponto ao outro. Ou você passará por menos vicissitudes, ou estará em mais. Isso depende de você. Mas o ponto final já está determinado de antemão para cada um de nós. Por isso que nos dá a sabedoria da Kabbalah é a premissa de que pode mudar o progresso, em que momento se vai dar, de passar de um ponto ao outro, acelerar ou não, isso de acordo com as diferentes encarnações, e Deus os livre através das vicissitudes ou problemas, ou pode ser rápido. Então, aqui nós determinamos de que maneira nós vamos passar isso, aqui através de vicissitudes ou de uma maneira qualitativa. Isso depende de nós. Isso é o que a sabedoria da Kabbalah nos dá, a possibilidade. Primeiro nós temos essa perspectiva desde o surgimento do desenvolvimento da alma e de uma maneira exata diz até que ponto final nós vamos chegar. Esse propósito, a meta final, nós alcançamos ao longo de todo esse processo no caminho. Quer dizer, de maneira paulatina. Finalizar todo esse caminho, esse trajeto, através de medidas crescentes, Nefesh, Ruach e Yehidah. São diferentes graus, 125 graus de desenvolvimento gradual da alma. E cada vez desenvolvemos isso e vamos sentindo como alcançamos toda a natureza e a percebemos e começamos a ver tudo como uma sinfonia profunda e intensa, na qual nós estamos imersos e que nos permite participar de maneira integral. Quer dizer, esses são os maiores prazeres de alcance dessa sinfonia ou harmonia.
através de centenas de estados que passamos ao longo da vida, até chegar a uma harmonia perfeita. Essa é a satisfação máxima. De acordo com os gráficos, nós podemos também avançar de uma maneira linear ou através de um zigue-zague, Dr. Lightman? Não, o zigue-zague sempre vai se dar. Pode ser que nós teremos descensos, outras vezes ascensos. E o propósito de tudo isso é que o tempo vai se acelerando, assim, que nós temos que procurar através de uma espécie de busca que isso nos dá. Isso nos dá um despertar, um avivamento. Boris. Que agora está claro que na sabedoria da Kabbalah estava oculta e a astrologia era tão popular. Dr. Lightman, a sabedoria da Kabbalah não fala disso. Quem sabe isso hoje em dia? Ninguém. Unicamente cabalistas antes me perguntavam quando estavam em certas palestras, conferências. Então eu expliquei isso. Mas em geral, a sabedoria da Kabbalah é uma ciência. Se você aprende e investiga, então desenvolve esse tema. E sente que é próximo a ti e começa a compreender a conexão entre todos os aspectos. É como qualquer outra ciência. Sêmio, nós temos um grupo grande em Sochi e temos uma pergunta. Pergunta, Sochi, por favor. Pergunta. Se 10 sefirot tem que ver com o sistema solar e revelamos então uma só estrela? Dr. Lightman, não. Está cerca do livro do Zohar, mas a mim não me interessam esses aspectos, senão que na infância eu me ocupei da astronomia, mas de pronto que eu me ocupei da sabedoria da Kabbalah, não estava interessado em tudo isso, porque qual é a graça? Eu não sei. A questão aqui... Каббала предсказывала их давно, и уже говорили об этом. Я вам найду эти места. E a sabedoria da Kabbalah fala disso desde muitos anos e vou encontrar algo sobre isso. Mas, em geral, é o planeta Terra, algo que possa que há outros. Samuel, você pode explicar em que consiste, Dr. Lightman? Não falamos de outro planeta. É muito difícil explicar isso. Por que eu me resisto? Por que eu resisto a explicar sobre isso? Porque a Torá não fala acerca dos planetas de uma maneira terrena, ou material, ou física, ou como os físicos pensam. O planeta Terra também é algo espiritual. Não só que nós não vemos, que nós organizamos o calendário de uma maneira terrena, mas temos que entender precisamente quando se fala acerca das raízes espirituais e das consequências terrenas. Isso não é fácil. Samuel, todo tempo eu tenho que ver isso como desejo, certo, Dr. Lightman? Sim. Dr. Lightman, Boris pergunta. Eu entendo a pergunta... compreendo. Boris, Israel está condicionado pelas estrelas? Dr. Lightman, nós estamos por cima das estrelas, somos as estrelas simplesmente sinais. Nós nos elevamos por cima de tudo isso, porque tem que ver com inanimado e animal. Inanimado, vegetativo e animado e falando, nós estamos por cima desses níveis quando saímos no nível corporal. Assim como disse, por exemplo, meus filhos me venceram. Nós passamos inclusive por em cima ou chegamos à equivalência com o Criador. Que esse é o momento, o Dr. Light, um momento é um ponto de Akar. Esse ponto de convergência entre a Kavaná e a intenção do Criador
com respeito ao criado e a intenção do criado ao criador. E quando se dá essa relação mútua de um ao outro, esse contato, essa relação e comunicação se chama momento. Boris. E o início é quando eu nasço e o ponto final é quando eu morro? Dr. Light, não, o ponto inicial e o final não são nascimento e morte, senão o nascimento do caminho espiritual. E o ponto final é o final do Gimatikun, o final do caminho espiritual teu, quando você ingressa em um estado diferente. Como disse a sabedoria da Kabbalah, que fala acerca desse ponto A e B, não de outra coisa. Antes do ponto A, aqui marcado em verde, essa parte terrena. E depois do ponto vermelho, que é esse ponto B, é um ponto absoluto, um estado absoluto. Completo. Sobre isso não podemos falar. Não podemos falar sobre isso, não é que é um segredo, simplesmente nós não podemos captar e assimilar através da nossa linguagem. Não pode elucidar esse estado, porque aqui não há aqui como dizer características nossas humanas. Algo que falta, o excesso, ou regressar, não é tal coisa. Nossos estados estão conformados em carência e preenchimento. E aqui nós estamos falando do estado absoluto, onde começa um estado completamente diferente do criado. Quando o criado está em uma convergência absoluta com o Criador. Também se pode dizer que há épocas que são mais exitosas e outras menos exitosas, desde a destruição do templo, saída do Egito. O Dr. Lightman. Sim, há também tempos assim no calendário. Por exemplo, Tisha B'Av, no verão. Tisha B'Av, Nov De'Av, este é o dia mais exitoso, mais sucesso, e está também relacionado com Purim. Boris. Bom, agora só vem aqui a pergunta. Até que ponto um cabalista pode utilizar o calendário terreno e o espiritual? Por exemplo, a época mais exitosa de que você falou. Como relacionar, Dr. Lightman? Não. Estamos falando de duas coisas diferentes, de quem todavia não está no desenvolvimento espiritual e eles não estão condicionados pelo calendário de que falamos nós. Verão, inverno, dia, um ano. Nem sequer um calendário geral podíamos dizer que inclui. Está manejado por um único calendário, senão que unicamente se pode dizer que todo está condicionado no tempo quando temos mudanças internas. Então, umas férias, por exemplo, tem que ver diferente. Não é algo fixo o ponto A e o B. Isso é algo que é fixo de acordo com o ponto B e há diferentes de flutuações e tem que passar por todo esse caminho. Nós só desenhamos, mas poderíamos fazer de outra maneira. Quem estuda conosco certamente lembrará. Nós desenhamos como 5 linhas a história do mundo de Ensof, a linha 1, 2 e 3. São 3 linhas
ou vetores, estados. Нисхождение и восхождение, они практически времени не имеют, но мы возвращаемся. 6.000 anos. E na linha 1 e 3 não há tempo. Nós regressamos à nossa raiz. E essa é a linha 2. A parte terrena. Sêmio. 1 e 3 são diferentes tempos, então, e o segundo é terreno? Dr. Leitman, sim, correto. Boris. E como está configurado o ano? Em que consiste o ciclo de nossos estados? Dr. Leitman, o ano terreno está configurado por um ciclo completo da Terra e luz da Lua e do Sol. E segundo isso é o que temos que pensar, que relações iremos estar uns com os outros e assim medir de acordo com a astronomia. Uma pergunta de Kiev. Вот понятие времени в нашем мире, оно накладывает целый слой таких. Kiev, a definição de tempo em nosso mundo. У человека практически не остается вот Há limitações e condições. что-то чувствовать. Работа, дом, работа. И все это как бы все больше и больше притупляется. E a pessoa não tem a possibilidade de avançar ou desenvolver-se. Tudo pareceria cinza na vida. Como a sabedoria da Kabbalah nos ajuda a sentir nessa vida de uma maneira mais clara? Em que ajuda a Kabbalah? Dr. Leitman, quando começa a estudar a Kabbalah, você se relaciona de uma maneira diferente com o tempo, determina mais o que é importante, o que não, e tudo organiza de acordo com essas prioridades. Como organiza sua vida em cada aspecto, isso por um lado. Por outro, vai sentir que o tempo é algo subjetivo, que não há tempo, que não há tal coisa, não existe. Nós não sabemos o que há em nossa existência. E pareceria como um segundo é muito longo, de princípio ao fim, porque tudo depende de uma sensação. Vai começar a sentir isso, percebê-lo dentro do estudo da sabedoria da Kabbalah. Tudo isso se esclarece. Mas a sabedoria da Kabbalah não se recomenda ou nos diz que tudo vem de cima e assim temos que relacionar com cada aspecto na família, no trabalho. E tem que estabelecer tempo para cada coisa, para o estudo, para a sua família, para o trabalho. E essas são as condições que nos foi estabelecida e tem a ver com a raiz espiritual. Não é que através do estudo da Kabbalah você tem uma possibilidade nova de organizar-se. Sêmio. Há perguntas adicionais de acordo que relógio que nós temos que medir a nossa vida de acordo, Dr. Leitman, de acordo com o seu relógio interno. Faz tudo com que maneira que dirijas tudo ao Criador. Tudo que nós aprendemos juntos através dos livros, Shamat e os artigos e textos originais, assim você implementa isso corretamente, você vai desenvolver a sua vida corretamente também. Boris, como a falta de implementação dessas leis influi sobre a nossa vida terrena e espiritual? Dr. Leitman, esse é um sistema completo. Como ele despertar de cima e vai influir como eu vou relacionar e quais vão ser as minhas ações e quanto a minha alma vai ter também que desenvolver-se e terá que ser o efeito da implementação dessas leis. Então não é fácil. Só que já nós falamos, Vilnius pergunta.
вы занимаетесь кабалой. Não. Мы смотрим, вот сколько лет мы занимаемся. Nos perguntam quantos anos estuda Kabbalah. Ну, как E nós vemos o quanto tempo nós 15 aprendemos, é como времени. Действительно, de uma maneira analítica, podemos dizer que aprendemos 2, 3 anos. Isso não significa muito, sim. Sim, nós podemos falar quantos anos estudamos a Kabbalah, de acordo com um relógio, um calendário, mas disso, no nosso estudo, não nos dá uma sensação de quanto nós aprendemos, de quanto mais a pessoa aprende, mais lhe pareceria que aprende menos. Porque cada vez que uma pessoa avança, uma pessoa sente que não capta algo especial. Tudo parece mais claro, por outro lado, que segue adiante, quer dizer, os tempos se confundem, tem toda a razão. Pelo que você diz, é precisamente um sinal de avanço, e isso é muito bom. Muito bom que você se sente assim. Boris, tem uma pergunta parecida. Como se dá o avanço do desenvolvimento espiritual e como isso se manifesta num desejo terreno de tempo? Dr. Lightman. Eu, por exemplo, analiso que estou me aproximando a um ano novo. O que significa esse ano? Eu espero que esse ano seja bom. O que significa bom? Se eu vou escutar e prestar atenção no que está escrito nos meios, na televisão, eu não veria nada bom. O que é bom para mim? Para mim, algo bom é quando a humanidade começa a conhecer o que está mal. E não unicamente saber o que está mal, senão saber o porquê. E quando a humanidade faz isso, eu estou feliz porque isso significa que há um passo já adiante até a correção. Eu espero que nós estejamos necessitados frente a esse novo ano, que nos mostra a todos e a cada um que nós estamos numa situação tremenda e que nos encaminhamos e que nós caminhamos numa direção incorreta, e o futuro da pessoa depende das relações entre nós. E a natureza nos está dirigindo a isso, mas nós vemos que não há nada bom. Então a única solução que é encontrar o caminho ou o meio para poder corrigir a natureza humana, a nossa própria natureza. O que podemos fazer para mudar a nós mesmos e nos converter em seres humanos que teremos a capacidade de complementar-nos e de unir-nos, de conectarmos. E se assim vamos conectar, não teremos problemas. Vejam o que passa no mundo. Junto com toda a abundância que há, quanto nós destruímos a terra, a ecologia, ameaçamos um ao outro e todos os meios ao nosso redor. E imagina quantos meios e quantos dinheiros nós perdemos. E quanto seríamos felizes e satisfeitos utilizando esses meios e não utilizarmos em outras coisas destrutivas. E toda a solução está na natureza. Nós temos que ver o exemplo da natureza ao invés da destruição dela. Como nós vamos evitar seguir acabando com todos os recursos naturais que temos no mundo e ver isso como um meio para avançar? Se não vermos isso, nós não vamos poder avançar. E então eu espero que o ano novo nós nos encaminhemos a isso, nos aproximamos a esse propósito, que estejamos conscientes que não é onde gira uma guerra mundial, que será uma guerra tremenda,
ou buscar a solução. Por exemplo, nós vemos a Europa, eles trataram de unir-se através da questão europeia, mas não funcionou. E o BRICS estão dando um exemplo desse fracasso. E a queixa de um país ao outro. E isso não vai mudar. Haverá unicamente mais vicissitudes e temos que conhecer um caminho a chegar ao reconhecimento do mal. Peter, São Petersburgo. Uma pergunta, digamos por favor, qual é a relação entre desenvolvimento no útero de 9 meses e desenvolvimento espiritual da alma? Eu vi Papai Noel de Peter, Dr. Lightman. Uma relação direta, se você vai tomar no Talmud Sefirot, que são 6 capítulos, 6 volumes na sabedoria da Kabbalah, e você começa a estudar isso. E a parte de cima, onde fala acerca do feto. E quando fala também de GNK, quando você fala não do bebê, senão da alma, não esse bebê que nós tomamos nos braços. Tem que viver com a alma, que se reveste um sistema espiritual que é Abba Veima, mãe e pai, e disso nasce o feto. Para nós isso é um sentido figurado, é uma réplica do mundo espiritual. E há diferentes aspectos e detalhes nisso. Se interessa para de ler em Tans, parece que nós não temos. Todavia não está ainda todo traduzido em russo. Acredito que essas partes estão traduzidas. Se não encontrarem, podem procurar no arquivo. E isso explica de maneira precisa, em detalhes, o que nós conhecemos de nossa vida, mas em profundidade, porque a sabedoria da Kabbalah fala de certas coisas que neste mundo não podemos revelar. Nós entendemos como a pessoa nasce, desenvolve como um feto no útero, mas a interioridade disso não compreendemos. Não entendemos qual é o significado disso, qual é a raiz. Por que isso é assim? Porque tudo está construído dessa maneira. É um sistema muito interessante. Esse é um sistema parecido do Criador. O mesmo sistema que há na mãe e na mulher. É muito interessante. Semion, é interessante que os cabalistas que escreveram sobre isso através de centenas de anos, Dr. Lightman, sim, isso é do alcance dos mundos espirituais, Semion. Sim, está tudo, e Dr. Lightman. Sim, fala especificamente dos 9 meses e 2 anos de amamentação, os 24 meses, depois desenvolver-se, o desenvolvimento da criança, como o parto, de cada maneira, características, condições, quando a mulher também tem que atuar ou comportar-se depois para poder recuperar-se rapidamente. Isso é muito interessante, vale a pena aprender essa sabedoria. Por exemplo, quem sabe fazer um programa a respeito desse tema? Boris pergunta, como começar a manejar o calendário? Como organizar meu tempo? Boris, outra vez, como começar a controlar e manejar a minha vida de acordo com o calendário, quando o tempo interno muda mais e mais? Dr. Lightman, primeiro é prestar atenção que não faça coisas terrenas com respeito ao tempo. Se não relacionar isso ao mundo espiritual, como o Criador está me despertando. Eu todo o tempo caio
e não me levanto. Não, o principal é levantar-se e seguir avançando no caminho espiritual. E um amigo tem que apoiar o outro nisso. Nesse contrário, se não se apoia, não se ajuda, não poderá avançar. Então, nesse caso, tratem de estabelecer um grupo para que haja um apoio, solidariedade de mútua. E eles recomendam que façam isso e participem o mais possível na aula matinal. E se não, ao vivo, em outro momento, porque aí nós aprendemos muitos aspectos interessantes. Você me pergunta, por que um congresso e o tempo passa tão rápido? O Dr. Lightman, tem que ver com a intensidade da nossa perspectiva. De uma maneira que captamos e como fazemos um congresso. E um congresso vale o mesmo que se estivesse aprendido por si mesmo durante um ano. E teremos um congresso em 2 meses, um congresso grande que nós teremos em fevereiro em Israel. E os dias que nós estaremos também no deserto antes disso, em Arafá. E os 3 dias do congresso em Tel Aviv depois, no centro de convenções, que nós esperamos 10.000 pessoas. Nós convidamos a todos que nos veem agora e a chegar ao Congresso de Arafá, que é unicamente para homens, e logo na convenção, homens e mulheres, em Tel Aviv. E estão convidados. E verão como esses dias alcançarão muito nesse caminho. Inscrevam-nos e venham nos visitar se vocês têm essa possibilidade. E nós temos justamente nesses dias e chegaram visitantes aqui. Bom, nós estamos então chegando ao final do programa e Boris diz, eu queria mais que agradecer e também de dizer também que 19 a 21 será o congresso em Tel Aviv e inclusive o congresso de Arafá, que é 14, 15 e 16 de Arafá. Em São Petersburgo também haverá reuniões, palestras introdutórias acerca da sabedoria da Kabbalah. E vocês podem ver no YouTube um vídeo também promocional sobre isso. E podem desejar os amigos. E nós estamos aqui falando do ano novo, Dr. Lightman, acerca do ano 2019, o que eu quero desejar a todos, que compreendamos que o nosso futuro está condicionado por nossa conexão. Inclusive o grupo na dezena, porque já essa conexão gera uma unidade na qual a luz superior pode atuar. A luz superior atua unicamente através de uma dezena. E pode ser menos que 10 pessoas, mas a quantidade de pessoas que se conectam para unir-se em si e chegarem a serem semelhantes ao Criador. Se nós alcançamos esse estado, chega a luz superior. Chega a luz superior e nos preenche. E nossa alma começa a sentir o mundo espiritual, o Criador. E tudo isso depende unicamente de nossa conexão. Assim que tratemos de alcançar essa conexão no ano novo. Não temos outra meta, porque a conexão é a que cura e avança e desenvolve tudo. E que faz despertar e nos dá a sensação de segurança. E de êxito na família, na sociedade, em cada aspecto da vida. Tratemos de nos aproximar uns aos outros através dos corações e implementar o que nós aprendemos. Adeus a todos, e um abraço forte a Santiago e todos que estão conosco sempre. E espero vê-los breve.